nesse nosso segundo exemplo, eu vou utilizar essa planta, que é a planta 02, que ela é um pouquinho mais complexa do que a planta 01. A gente pode observar que é uma sala conjugada com cozinha, né? E ela tem bastante angulação, ela tem bastante paredes de tamanhos diferentes, por exemplo, mas mesmo assim a gente ainda consegue fazer um levantamento muito bem feito, principalmente se a gente seguir esse passo a passo que foi ensinado anteriormente. Nesse caso, eu vou utilizar apenas a parte interna, onde está localizada a cozinha e a sala. O acesso ali, que seria a escada, eu não vou utilizar, é mais a nível de exemplo mesmo, né? Para essa planta, a gente também vai seguir aqueles mesmos 3 passos, da mesma maneira que a gente seguiu na planta número 1. A gente vai fazer o croquis, vai inserir as informações na planta e, por último, nós vamos fazer a triangulação. Então, quando você chegar no ambiente, vai observar a posição das paredes, a inclinação, tudo certinho, e vai tentar desenhar o mais próximo da realidade possível no papel. Depois, você vai inserir as mesmas informações na planta, né? A posição das paredes, a espessura das paredes, a posição das portas, a posição das janelas, né? Se tiver viga, se tiver pilar, a mesma coisa. Vai inserir também, se você preferir, as linhas de cota e vai fazer a medição das paredes linearmente, né? Você vai medir o comprimento das paredes normalmente. Nesse levantamento, a gente vai observar que a gente tem paredes com bastante inclinação, tem paredes de tamanhos diferentes. Então, assim, para facilitar, o que eu preferi fazer? Eu preferi dividir essa planta em 3 regiões diferentes, porque vai ficar mais fácil de você entender o resultado, né, as medidas, e mais organizado. Então, a gente vai ter a formação de 3 áreas distintas, que é a área amarela, a área em azul. Inclusive, se você observar, na parte onde tem o encontro dessa linha azul tracejada com a linha amarela, eu criei essa linha azul para poder conseguir fechar uma área ali. Porque, no caso, o que está para cima dessa linha azul é o corredor. E para mim, nesse exemplo, não faz diferença. Eu não vou utilizar ele dentro do meu levantamento. E além da área amarela e da área azul, eu ainda consegui criar a área em vermelho. Bom, então vamos começar pela área em amarelo. A gente vai seguir os mesmos passos que a gente aprendeu no exemplo anterior, no exemplo da planta 01. A gente vai delimitar o espaço da planta amarela, né? É sempre bom você lembrar de medir, inclusive onde está esse tracejado em amarelo, essa linha tracejada em amarelo, a gente criou ela, né? Então, assim, ela não é uma parede, não é um espaço físico, é uma linha imaginária. Você sempre tem que lembrar de colocar ela também, porque na hora que você passar o levantamento a limpo, você vai precisar dessa medida para poder conferir. Então, é importante que você não esqueça de nenhuma medida, inclusive essas linhas que a gente criou, né? Essas linhas em tracejado. O primeiro ponto que a gente vai pegar, você vai se posicionar, né? Lá dentro do ambiente, você vai se posicionar em um dos cantos, dentro dessa área amarela, né? No caso, é onde está representado por essa bolinha vermelha, e vai direcionar a sua trena para o lado oposto, né? Para o vértice oposto, para criar essa diagonal. E aí vai ser o mesmo processo, nós vamos ter a formação desse triângulo imaginário, né, que a gente não precisa de colocar ele no levantamento, e aí você vai medir o valor dessa diagonal. Nesse caso, eu chamei essa diagonal de diagonal A. Ok, tudo certinho. O próximo passo é você se posicionar ainda dentro dessa área amarela, né? Você vai se posicionar no outro canto da parede. E o processo vai ser o mesmo. Vai direcionar a trena para o lado oposto, né? Para o vértice oposto. Vai ter essa formação desse triângulo imaginário. E aí você vai anotar o valor dessa diagonal. No caso, a gente está chamando ela de B. Agora, nós vamos para a região azul. Então, a gente vai se posicionar no primeiro ponto, né? Dentro dessa região azul. Vai direcionar a sua trena para o vértice oposto, vai ter essa formação desse triângulo imaginário, e aí a gente vai anotar a medida dessa diagonal. E assim você vai fazendo sucessivamente. Nesse caso,
essa forma, essa região, ela é um pouco mais complexa. Então, a gente vai ter mais diagonal, né? Então, você pode se posicionar no mesmo ponto que você está, você só pode ir direcionando a sua trena para os vértices opostos, né? Sem você se movimentar. É o que eu estou fazendo, no caso, no exemplo dessa diagonal D. E aí vai ter a formação do triângulo, você anota a mesma diagonal. E aí a gente vai fazendo todo esse processo em toda a nossa região. E aí a gente vai seguindo esse passo a passo em todo o nosso levantamento, né? Você sempre observando quais são os vértices opostos, né? O qual você vai ter que direcionar a sua trena ou vai ter que pedir a pessoa para se posicionar, né? E aí você sempre lembra que no final sempre tem que ter a formação desses triângulos. E aí é uma forma também de você conferir se você fez certo, né? Se você tirou a medida certa. Bom, terminada a região azul, a gente agora vai passar para a região vermelha. E vai ser o mesmo processo. Nós vamos sempre nos posicionar em algum canto, né, dessa região, né, em algum canto da parede. A gente vai direcionar a trena para o lado oposto e vai marcar o valor da diagonal. A gente sempre faz isso no decorrer de todo o levantamento. No final, você vai ter um desenho semelhante a esse no seu croquis, né? Com as diagonais, tudo bonitinho. Se você quiser, você pode adicionar o valor da diagonal no próprio desenho, ou você pode fazer igual eu fiz. Eu fui anotando na lateral por questão de organização, né? Porque às vezes você tem muita informação para colocar dentro da planta e acaba ficando muito cheio. Aí você olhou, você viu que ainda poderia colocar mais alguma diagonal, que você acha relevante. Eu fiz isso. No caso, eu observei que no final eu poderia adicionar mais uma diagonal. Porque quanto mais informação você colocar, melhor é para você. Mais informação você vai ter depois para poder passar limpo para o computador, na hora de conferir também. Então, peguei e criei essa diagonal que eu chamei de K, que é só um exemplo também, né? Para vocês enxergarem que vocês podem, mesmo o levantamento já estando pronto, vocês podem voltar e pegar mais medidas, não tem problema. Ao final, o seu croquis vai ficar desta maneira, com todas essas diagonais traçadas, né? E se você quiser também traçar mais algumas, de acordo com o que você achar que é necessário. O nosso levantamento está pronto. E no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a passar exatamente essas informações para o software que você utiliza. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!